Olá, estamos tomando, na verdade, os encontros, inclusive presenciais, dos diálogos INLAGS. O INLAGS, Instituto Latino-Americano de Gestão da Saúde, um think tank que produz projetos, estudos, pesquisas, cursos, treinamento, consultoria, e eu sou um dos participantes, atualmente como conselheiro, e gostaria de hoje apresentar uma parceira já de bom tempo, que quase a minha mentora sobre a área de Direito e Saúde, que é a professora Manuela. Ela vai atualizar todo o grupo sobre esse tema tão importante para os médicos, para as sociedades médicas, para as clínicas pequenas, grandes, operadoras e todos que enfrentam problemas, tanto na área do direito quanto a LGBT e todas essas questões de saúde e direito. Bom, com vocês, professora Manuela. Olá, queria agradecer ao Dr. Paulo pelas palavras dele, o Dr. Alfredo que está aqui conosco, me apresentar. Meu nome é Manuela, eu sou advogada e eu sou mestre em Direito da Saúde. Eu dou aula universitária para a medicina e estou lançando meu livro essa semana, né, que é a importância do prontuário médico na apuração da responsabilidade civil do médico. Também sou pós-graduada em Direito Médico, Direito Civil, Processo Civil, tenho especialização pela Faculdade de Coimbra em Direito Médico e trabalho com essa área do Direito Médico já há 12 anos. Né? E durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com a área do Direito Médico, eu senti cada vez mais a necessidade de trabalhar com a prevenção. Por isso nós estamos aqui nesse encontro, né, para fazermos um check-up jurídico. Inicialmente, eu queria colocar o que é esse check-up jurídico? O check-up jurídico é um levantamento se o seu consultório, se a sua empresa, né, se o seu hospital, o hospital que você coordena, que você é o diretor médico, será que essa instituição, será que a sua vida profissional particular, ela entra dentro dos ordenamentos jurídicos brasileiros e dentro principalmente do Conselho de Ética? É justamente esse levantamento que a gente faz, trabalhando com prevenção e garantindo assim a boa saúde da sua empresa, do seu hospital, do seu consultório, da sua vida profissional. Então, inicialmente, eu vou botar um pouco de terror aqui na nossa conversa, e eu trouxe alguns slides para a gente ver como a mídia vem tratando, né, essa questão toda dessa judicialização. Mas, Manuela, o que é judicializar? Né? Nem sempre os profissionais da área da saúde entendem esse termo, né, esse jargão jurídico. Judicializar é demandar, é entrar com os processos, né, processos contra os profissionais da saúde, que aí é uma relação, né, contratual médico-paciente, conhecida como direito médico, e processos contra as questões da saúde. E aí a gente fala como direito da saúde, é uma questão do direito médico mais amplo. Mas a maior preocupação é que nessa relação pessoal médico-paciente, o médico está inscrito no Código de Defesa do Consumidor. E a empresa também está inscrita no Código de Defesa do Consumidor. Né? Só não responde por essa relação consumerista o SUS. Fora isso, todos esses profissionais e essas empresas estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos falar à frente, mas por isso eu trago aqui uns slides para a gente entender, né, como está essa saúde jurídica perante a mídia, né? Como que a mídia tem tratado do direito médico, do direito da saúde, dessa relação médico-paciente. Então, observe, né? Isso aí, olha, a quantidade de processos contra médicos no Brasil
já superou os Estados Unidos. E nós sabemos que lá nos Estados Unidos o número de processos são enormes, né? Erro médico mata mais que câncer no Brasil. Observe como isso é apelativo, né? Como a mídia coloca a sociedade contra o profissional da saúde, contra os hospitais, e aí a gente vai entendendo, né, a necessidade de atualizar a prevenção, de verificar, de trabalhar com isso, porque nós temos vários fatores que a gente vamos observar que nos levam a essa preocupação. Com 3 ações de erro médico por hora, Brasil vê crescer polêmico mercado de seguros. Observem que nada disso sou eu que estou inventando. OMS mostra que 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Tribunal manda indenizar em 500 mil, observem, mulher que venceu o câncer, mas ficou paraplégica por erro médico. Em 4 anos, o número de processos por erro médico cresce 140% no STJ. Olha essa reportagem da Saúde e Ciência. Seminário discute como combater erros no cuidado com a saúde. Observe que todas essas questões que a gente trouxe, que eu recortei de notícias, né, na internet, sempre colocam o profissional da saúde, a empresa da saúde, como um verdadeiro vilão, né? Erros em hospitais matam 148 pessoas por dia no Brasil, diz o estudo. Observem essa forma apelativa, né, de colocar uma notícia. E quando você vai ler a notícia, às vezes você entende que não era bem essa situação que vem como título da notícia. Mas nem sempre as pessoas entram no corpo da notícia para entenderem melhor, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe, né, que nessas últimas décadas verificou-se uma necessidade, né, de trabalhar com a prevenção, porque houve um aumento considerável, né, do número de demandas judiciais. Demandas contra o SUS, através de solicitação de medicamentos, né? Através de solicitação de cirurgias, demandas contra os seguros de saúde, planos de saúde, cooperativas, né? Demanda contra os médicos, contra os dentistas. Todos os profissionais da saúde começaram a ser muito demandados, né? E com isso, o que acontece? No caso dos profissionais da saúde, né, houve um crescimento, no caso do profissional do direito médico, houve um crescimento muito grande dessa área que trata do biodireito, da bioética, do direito médico e do direito da saúde. E nós vamos encontrar profissionais que se especializam para atuar pelo autor e profissionais que se especializam para atuar pelo profissional da saúde, né? Ou às vezes o profissional se especializa para estar na defesa, ou o profissional às vezes também se especializa para estar atuando, entrando com essas demandas jurídicas. E aí, esse próximo quadro que eu trago para vocês, infelizmente, é um quadro que não está atualizado, porque eu tenho buscado e não tenho achado essa tabela, né, Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, atualizada. Mas o que a gente observa aqui? A gente observa o crescimento de 2016 para 2017, né, tá aqui em números e em porcentagem de ações, né, de pessoas, cidadãos que estão justamente litigando contra os profissionais da saúde, contra o SUS, contra as empresas, né, da saúde, contra os hospitais. E a pergunta fica: tem como evitar? Existe uma forma
de tentarmos diminuir essa questão da judicialização, de diminuirmos as demandas? E a resposta é sim, tem. Muitos processos, Dr. Paulo, não mereciam existir, não mereciam estar nos tribunais se o profissional da saúde cumprisse o dever ético dele. Uma vez num congresso em Brasília do direito médico, se eu não me engano, um congresso de 2019, eu posso estar errada na data, né, eu ouvi do presidente do CFM dizendo que no futuro os profissionais da saúde vão responder muito mais pela falta de ética do que pela falta de técnica. Porque é justamente aí que esses profissionais que se especializam para atuar pelo paciente estão encontrando brechas para judicializar, né, o profissional da saúde. É justamente nessa falta da adequação jurídica. E é isso que nós vamos verificar aqui agora, né? Nós trouxemos aqui, né? E observem, a Folha de São Paulo, ela diz, né, que essa especialidade, né, do direito médico está em alta no mercado. Por quê? Ela acabou se tornando um nicho, né? Os profissionais do direito começam a se preparar cada vez mais. E como eu coloquei, uns estão se preparando justamente para a área da defesa e outros para a área do consumidor, do paciente. Disse, né, todo cidadão, através da Constituição Federal, artigo 5º, tem a oportunidade de entrar, né, em ações quando sentir que seus direitos não estão sendo devidamente cumpridos, e isso a gente chama hoje de judicialização. São o número de processos que hoje encontramos dentro dos tribunais. E eu trouxe aqui, nós vamos elencar alguns dos fatores, né, que se destacam como principais causas dessas demandas judiciais, porque se a gente conhece esses fatores, a gente encontra uma forma de se prevenir. Então, assim, nessa minha experiência profissional, alguns desses fatores eu colecionei junto com alunos da faculdade, alguns foram em pesquisas e outros são observações da minha prática jurídica, né, na defesa do profissional da saúde. Degradação da relação profissional-paciente. Nós sabemos que isso é uma coisa que acontece, né? Antes, dificilmente um médico era questionado. Antes, dificilmente o médico seria processado, né? A palavra do médico era um ponto final. Eu nasci numa cidade pequena e eu lembro que na minha cidade, quando eu era criança, receber um médico para uma festa era um momento, né, muito alto para aquela sociedade. Hoje a gente observa que essa relação ela não existe mais. Que eram considerados os médicos de família, os médicos próximos, não haviam questionamentos, né? A sociedade ela tinha essa proximidade com o médico. Às vezes nas consultas, as consultas eram extensas, né? Às vezes a pessoa procurava muito médico até como um apoio emocional. E essa relação hoje, ela é uma relação que está realmente degradada, né? Por vários fatores, é claro. Mas isso é um dos fatores da judicialização, é um dos fatores que os autores têm buscado na justiça, sim, litigar, entrar contra processos contra os profissionais da saúde, porque acaba que não existe mais essa relação pessoal. Era uma relação de confiança, hoje é uma relação de desconfiança, né? Antes o médico falava, o paciente aceitava e aquela relação se fechava. Hoje não. Hoje a gente sabe que o paciente ele questiona, ele aceita, ele chega nos hospitais, ele já discorda, né? Infelizmente temos informações erradas, né, vinculadas na mídia, e aí as pessoas, cada um começam a buscar essas informações, nem sempre em sites corretos, né? Então, ou seja, o paciente ele começa a desconfiar
daquele profissional da saúde, daquele parecer, né, daquele diagnóstico. Nós estamos aí numa crise moral, né? A crise moral que nós estamos vivendo na sociedade. A gente não pode esquecer que a nossa sociedade hoje, ela é exageradamente litigante. E aí é uma questão até histórica, né? Desde a Revolução Industrial, lá atrás, de lá para cá, o cidadão, ele foi se entendendo cada vez mais como o detentor de direitos. E ele começa a buscar os seus direitos mesmo, né? Os direitos humanos, e ele começa a entender, então, que ele pode sim ir à justiça, reclamar aquilo que ele não conseguiu se satisfazer ou entendeu que houve um erro. E nessa questão da sociedade, as pessoas começam a buscar os tribunais, para decidir questões que antes não eram resolvidas nos tribunais, né? Eles começam a levar lá para o tribunal questões como, olha, eu estou numa fila no plano de saúde para autorizar uma cirurgia no hospital que não tem vaga. Quem começa a resolver isso? São os juízes, são os desembargadores. Olha, eu estou numa fila de um hospital público aguardando uma cirurgia, então eu quero uma tutela antecipada para sair dessa fila. E aí acaba que muitas das vezes, né, esses nobres julgadores, eles acabam por tirar uma pessoa que está lá atrás na fila e colocar na frente. Ou então chegar num hospital, né, e falar, olha, tem que ter uma vaga. Muitas das vezes não tem. Muitas das vezes, em regiões do SUS, a precariedade é tão grande, nós sabemos disso, que não tem vaga para paciente. E o Poder Judiciário começou, então, a intervir. Será que foi de forma positiva? Será que você tirar uma pessoa de uma fila com tantas outras também aguardando pelos mesmos motivos? Como que ficam os planos de saúde quando o juiz determina que se pague uma cirurgia de alto custo que não estava prevista no contrato, mas baseado no direito constitucional da saúde, né, baseado no Código de Defesa do Consumidor? Então, são várias questões que são levantadas que os tribunais de justiça acabam tomando decisões, né, e então a sociedade hoje tem colocado isso muito para que esses julgadores decidam. O número de atendimento aumentou significativamente, a gente sabe disso, né? E muitas das vezes o profissional não tem tempo. Consultas que antes eram de 2 horas, hoje a gente entende, são consultas que às vezes você tem 30 pacientes e às vezes o profissional não consegue lidar com esse momento, né? O paciente às vezes na expectativa de um atendimento longo, sem entender que o profissional foi totalmente técnico, né? Mas uma consulta muito mais seca, mas tecnicamente muito bem elaborada. Então a expectativa do paciente acaba também levando ele aos processos, né? A ausência da pessoalidade, isso é um fator muito comum. Antes você ia numa clínica, você encontrava um médico, você retornava e você era atendido por ele. Hoje você vai na clínica, você encontra um profissional da saúde, no dia seguinte você volta, é outro, no outro dia você volta, é outro. E isso acaba que o paciente, às vezes, processe até o profissional errado, porque não sabia do nome, e isso é um processo que eu conheço, né? Ele processou um profissional porque estava escrito lá no atendimento o nome daquele profissional, mas aquele profissional nem estava naquele plantão naquele dia. Então, essa questão da ausência de pessoalidade também acaba levando, sim, muitos profissionais, né, ao banco do réu, sem necessidade, se houvesse, de repente, o profissional chegar, se apresentar, dizer o nome, explicar, olha, eu estou na rotina de hoje, né, tal hora termina o meu plantão. Nós sabemos que no dia a dia isso é muito complicado,
através até porque o número das demandas de atendimento é muito grande. Mas isso acaba também prejudicando muito, né, essa falta, às vezes, até da humanização. Nós temos aí o maior protecionismo legislativo para o paciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje nós temos a inserção do paciente no Código de Defesa do Consumidor. Não concordo, a discussão não é essa. Mas o profissional da saúde hoje, ele é um fornecedor de serviço e o paciente é visto como um consumidor. A lei que hoje ampara o paciente é uma lei consumerista. Mas, Manuela, essa lei, ela vai totalmente de encontro com o nosso código de ética, né? Que diz que a medicina não pode ser mercantilizada, que não pode ser tratada como um comércio. E aí nós temos, sim, né, uma questão de uma lei e uma classe de ética, né, um código de ética. Eles vão de encontro a um confronto, mas é importante que se entendam as esferas de aplicabilidade. Quando nós estamos dentro do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, respondendo de forma cível, né, aquele famoso dano moral, a lei que vai ser utilizada é o Código de Defesa do Consumidor, é a esfera de aplicabilidade dos tribunais de ações cíveis. É a lei que hoje o profissional liberal está através do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje o profissional é quem faz a prova, porque ele tem culpa presumida, eu vou falar isso de forma muito rápida, e sem o menor juridiquês. O juiz fala assim: doutor, por favor, traga a prova de que o senhor não errou, porque o senhor já está culpado. A culpa é presumida no Código de Defesa do Consumidor. Então, o profissional da saúde, as clínicas, os hospitais, devem levar a prova de que aquele tratamento foi adequado, tanto eticamente quanto tecnicamente. E é aí que a gente encontra, né, a nossa maior dificuldade, na elaboração, na guarda e na apresentação dessas provas. Por quê? Porque pelo princípio da vulnerabilidade, existe um princípio no Código de Defesa do Consumidor que diz assim: olha, o paciente é vulnerável. Porque quem tem conhecimento ético, técnico, são vocês, profissionais da saúde. Então, são vocês que elaboram a prova. Pelo princípio da boa-fé objetiva, vocês preparam um prontuário. Vocês colocam no prontuário as informações técnicas. Como foi realizado o procedimento, como se encontrava o paciente, a condição de saúde dele. E o juiz, se essa prova estiver elaborada de forma adequada, se for uma prova que está dentro dos padrões jurídicos, ele vai aceitar essa prova sem questionar. Muitas das vezes ele vai chamar o perito vai fazer uma análise, principalmente na perícia indireta, quando o paciente foi a óbito, através dessa documentação. E é por isso, sim, que os hospitais têm que tomar cuidado se a sua equipe toda da saúde está preenchendo adequadamente essa prova. Porque quando o juiz convidar o profissional, o hospital, a apresentar a prova, vai ser essa documentação que vai absolvê-los, ou a falta dela, os condenar. Então, a legislação, ela é toda pronta, preparada, foi criada para tornar o paciente uma parte mais sensível. Sem contar a gratuidade de justiça, que o paciente, na maioria das vezes, consegue, né? Os deveres anexos aos contratos, que não são, lembra que eu falei que a relação médico-paciente, quando o médico, pessoa física, o paciente, é uma relação de contrato, é uma relação contratualista, né? O médico se propõe a tratar, não a curar, mas a tratar, e o paciente
também tem a obrigação, né, de cumprir aquilo que foi colocado para o paciente. Então, esse dever anexo, que é o dever de informação do médico, o dever de elaborar um prontuário adequado, o dever de comunicar ao paciente um dano iatrogênico que possa haver. Todo esse dever são considerados os deveres anexos. E às vezes o profissional deixa de elaborar esses deveres e com isso acontecem muito sim vários processos que não precisariam acontecer. E aí a gente também tem a má informação, né? A gente tem a falta do conhecimento adequado, infelizmente poucas faculdades, né, hoje colocam na disciplina dela lá, colocam na grade curricular dela o direito médico, né, que deveriam colocar para que o profissional hoje, que é um empresário, todo profissional da saúde hoje, que tem o seu consultório, a sua secretária, que tem a sua equipe médica, ele tem o seu consultório hoje como uma empresa. E ele deve verificar e entender isso, né? Todo aquele mecanismo tem que funcionar de forma adequada. A sua secretária, ela é bem preparada? A sua secretária, ela tem um termo de confidencialidade? A sua secretária, ela sabe atender um paciente de forma que ela esteja em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor? Ela entende disso? E a enfermagem? A enfermagem que você trabalha, né? Como que anda aí a questão da telemedicina? Como que tem sido feito, né, esses atendimentos remotos, principalmente através dessas plataformas que saiu agora, né, a nova resolução do CFM, falando dos atestados que são enviados de forma remota, né? O CFM colocou lá à disposição uma plataforma, e isso é uma conversa, doutor Paulo, até muito boa que a gente pode ter no futuro, né? Essa questão toda aí da telemedicina, a medicina remota, os atestados remotos. Mas tudo isso, além de ser muito positivo, né? É muito positivo para o profissional da saúde, sim, e para o paciente, mas também traz muitas obrigações. E essas obrigações devem ser cumpridas para que o paciente, para que o médico não fique vulnerável, né, na mão de todo esse crescimento tecnológico. Então, o paciente ele tem informações através do Google e acaba discutindo com o médico, né, qual o profissional da saúde, qual o hospital que nunca teve essa situação de o paciente querer discutir, mas eu vi que é assim e eu tenho direito, né? E essas informações são sensacionais. A mídia utiliza muito de forma sensacionalista. Todos esses fatores são fatores que vão ajudando, vão contribuindo para que alguns colegas do direito acabem utilizando essa fragilidade jurídica desses profissionais, das clínicas, para entrar com processos, né? Então, como eu já coloquei, nós estamos realmente numa sociedade exageradamente litigante. Nós sabemos disso porque nós hoje também podemos ser autores em outras ações, né? Quando compramos um carro e o carro traz problema, a empresa não nos atende de forma adequada, nós acabamos entrando com uma ação. Quando compramos um apartamento e ao entrar no apartamento percebemos que muitas das coisas não funcionam como a empresa que construiu prometeu, então a gente acaba entrando com uma ação também. A gente também se sente detetor de direitos e quer discutir esses direitos, né? Então a nossa sociedade é uma sociedade litigante, né? Essa crise financeira que nós estamos vivendo acaba aumentando muito os processos, né? Porque encontra-se aí um nicho para ganhar dinheiro, tanto de alguns profissionais que trabalham com o direito, quanto do próprio paciente. O retorno do paciente, às vezes, ele não é um retorno esperado, né? Como eu coloquei no início, ele achava que aquela consulta ia demorar, que ele ia conversar, que ele ia ser atendido de uma forma mais
profunda e não entende que o médico foi muito técnico, ele agiu de forma muito técnica, mas a expectativa do paciente é uma expectativa que não foi alcançada. Como eu já coloquei, a falta da adequação jurídica, esse para mim hoje é um dos maiores fatores, tá, da judicialização, né? Os profissionais não estão adequados, os profissionais não entenderam ainda que eles respondem pelo Código Consumerista, o Código de Defesa da Informação, né? Código de Defesa do Consumidor, então eles acabam não se adequando e nós vemos hoje, podemos através da internet observar que os profissionais da saúde às vezes faltam muito com a ética mesmo, principalmente na publicidade, né? Acabam não respeitando o próprio código de ética, fazendo uma publicidade que não é uma publicidade correta, né? O médico ele pode fazer uma propaganda, né? Ele pode orientar a sociedade, né? Levar orientações adequadas, mas deve ter muito cuidado com a publicidade, né? De forma que ela não afronte, né? A resolução da publicidade, porque aí nós temos hoje o CODAME, né? Que foi uma comissão criada para fiscalizar se aquela publicidade está dentro da resolução da publicidade. Então, o profissional acaba não estando adequado, né? O suficiente para não responder aos processos. E aí eu trouxe aqui, Dr. Paulo, 6 dicas, né? Algumas dessas dicas aqui eu achei interessantíssimas, eu busquei realmente uma informação, e outras eu trouxe porque eu acabei criando na minha prática, tá? Essas dicas são dicas que eu vou deixar para vocês, né? Nós falamos aqui dos fatores que levam a sociedade a judicializar, né? E eu vou trazer 6 dicas que talvez os ajude a evitar essa judicialização. Por quê? Porque, doutores, quando um paciente procura um bom advogado e o advogado percebe que aquele paciente teve todos os seus direitos éticos respeitados, aquele advogado vai evitar uma judicialização porque ele sabe que ele vai trabalhar em vão, né? Hoje o paciente ele trabalha com uma coisa chamada contrato de risco. Você ganha, o advogado ganha 30% do que o paciente ganhar na ação. Então, o paciente não paga o advogado, né? Ele só restitui o advogado caso ele ganhe essa ação. Então, quando um advogado vai trabalhar, ele busca se informar. Será que tem um prontuário adequado? Tem. Teve um dever de informação que foi cumprido adequadamente? Tem. O paciente vai apresentar toda essa documentação. E muitos advogados hoje, eles já fazem uma análise para verificar se cabe um processo mesmo contra aquele profissional da saúde. É claro que a gente não está aqui discutindo processos por negligência, imperícia e imprudência, que é o erro médico. Aí quem vai avaliar isso realmente é um perito técnico do juiz. Mas esses processos de dever de informação, esses processos secundários, né, de responsabilidade que vem atrás da responsabilidade principal, que é o tratamento, esses processos eles podem sim ser evitados. Então vamos lá, realize uma anamnese completa, nós vamos falar, atenda de forma humanizada, preencha adequadamente o prontuário médico, solicitem acompanhantes ao realizar exames, né, principalmente exames íntimos. Elaborem o termo de consentimento informado, ele é necessário. Faça um check-up jurídico com um profissional especializado no direito médico. Realizar uma anamnese completa, né? Nós temos aí a resolução que trata do prontuário, da documentação médica. Muitas das vezes eu ainda encontro alguns profissionais da saúde acreditando que quando a gente fala em prontuário é só aquela evolução que ele faz. Prontuário, a documentação médica não é só isso. A documentação médica ela vai dar a anamnese, o diagnóstico, a evolução, exames, imagens, contratos, termo de dever de informação, né? Foto
fotografia, atestados, tudo isso, todo esse conjunto de documentação forma um prontuário. Mas quem disse isso, Manuela? O CFM. Né? O próprio órgão de classe, ele cria uma resolução de como tem que ser o prontuário. Quais são os documentos que devem constar, como que um prontuário deve ser elaborado, né? E o profissional da saúde deve ter acesso a essa informação. Deve sim elaborar essa documentação de forma adequada, porque ele vai ser cobrado por isso cada vez mais. Né? Então, uma anamnese completa é o primeiro passo para evitar o erro médico. Eu, nas minhas consultorias, eu sempre crio a documentação, né, junto com o profissional, através da informação, junto com a empresa que eles me passam, e eu sempre coloco para eles uma anamnese que o próprio paciente possa escrever. Quando o paciente está aguardando ali fora, a secretária, de forma muito gentil, solicita que o paciente já preencha a anamnese dele. Isso torna a consulta mais rápida, mais dinâmica e, principalmente, tratando aqui de prevenção, nós vamos poder mostrar ao juiz que, às vezes, a omissão de uma informação importante foi o próprio paciente que deixou de dar. Né? Então, se prepara uma anamnese adequada, claro, ao procedimento, ao tratamento, às informações que são necessárias, e o próprio paciente, enquanto aguarda, através de uma prancheta, ele mesmo vai assinalando, né? Colocando. Por exemplo, eu tenho uma defesa que a paciente alega, depois de 1 ano, que ela tem alergia ao petróleo. Na anamnese da médica, a qual eu ainda não trabalhava, está lá, alergia alimentar, ela colocou não. Operou e depois ela disse que o fio de nylon, né, causou a ela essa alergia. Como teria sido mais fácil se ela colocasse, tem alergia a alimentos? Possui alergia a alguma matéria-prima? Então são pequenos detalhes que às vezes passam, né? Mas na hora da defesa técnica, esses pequenos detalhes fazem uma diferença total. Normalmente um erro prejudicial à saúde decorre de uma sucessão de eventos, de uma combinação de fatores desfavoráveis. Para mapear todos eles, é importante realizar uma anamnese completa e, principalmente, fazer a prova de que vocês fizeram essa anamnese completa, né? De que o paciente realmente informou. Lembre que naquela culpa presumida, que através da inversão do ônus da prova, o paciente vai alegar e vocês vão fazer a defesa. É claro que existem exceções onde o juiz, dependendo da situação, ele dá uma prova solidária. Olha, o paciente também vai ter que fazer uma prova. Você fez o tratamento? Esse tratamento era necessário. O paciente também tem que provar algumas coisas. Mas a principal prova sempre vai ser o prontuário. Ou seja, questione tudo o que pode ser pertinente para definir a doença. Na anamnese, ocorre a documentação dos dados do paciente, das características pessoais do paciente, do histórico clínico da família. Isso confere subsídios para o exercício da medicina, garantindo mais eficácia no tratamento e contribuindo muito para evitarmos os processos. Lembre-se de considerar ainda na anamnese o paciente como um ser complexo, que pode apresentar doenças físicas e emocionais. Isso combate a negligência médica. A gente não pode esquecer que letra ilegível é considerada negligência médica. Então, são muitos fatores que hoje em dia estão cada vez mais nos tribunais discutindo, né? Mas por que letra ilegível é considerada negligência médica? Porque na resolução do prontuário diz, está lá escrito pelo próprio órgão de classe. E às vezes o médico, na correria do dia a dia, deixa, né, de escrever adequadamente, deixa passar uma informação. Então, quando você já tem toda essa documentação pronta, além de agilizar,
processo, do atendimento, do primeiro atendimento, né, você também ainda vai criar provas a seu favor. Atenda de forma humanizada, né? Isso a gente não precisa nem falar. A gente sabe que a regra é essa. Há exceções de profissionais de saúde que às vezes não estando no bom dia, né, ou então não observando aquele paciente de forma adequada, deixa de atender de forma humanizada. Mas atender de forma humanizada é essa questão que eu falei, se apresentar, olha, eu sou seu médico, eu vim aqui te atender, né, responder, você tem alguma dúvida, né, qual o familiar que te acompanha, você fez um exame que essa medicação que você fez é uma medicação que te deixa tonto, você está indo embora com quem? Você trouxe um acompanhante? Explicar o quadro da saúde do paciente, conversar com o paciente, são deveres do médico e que os tornando ainda mais humanizado, com certeza aumenta, volta a ter aquela relação médico-paciente mais estruturada e com isso vão sim diminuir, né, as questões da judicialização, principalmente nos grandes centros de saúde, nos grandes hospitais. Às vezes eu fui trabalhar com um hospital e percebi no dia anterior, onde eu passei o dia lá com uma pessoa aguardando atendimento, eu coletei várias informações da equipe, informações muito sérias, que no atendimento, no dia a dia, poderiam ter sido evitadas. Informações essas que poderiam gerar um processo. Então, respeito, carinho e empatia são a chave para um atendimento humanizado por parte da equipe médica, não só do médico, da enfermagem, né, da higienização hospitalar, quem trata do paciente concorrente, quem trata do paciente de alta, né, como que faz para a entrega do sumário de alta, como que vai ser quando o paciente vier solicitar o prontuário, que é do paciente, ele tem direito a essa entrega da cópia dessa documentação, como que foi o atendimento da secretária. Eu já fiz defesas de que o profissional não cometeu nenhum erro, mas a secretária não agiu em conformidade com aquela instituição. E por conta disso, houve sim um processo e o médico respondeu. A relação entre profissionais da saúde e paciente deve pautar pela confiança sempre, né? E essa confiança, e aí a gente entra aí as especializações, né? Se especializar cada vez mais garante também uma confiança maior, né? Quanto mais certificados, diploma, estudo, isso com certeza também nos ajuda muito a fazer uma defesa quando nós estivermos falando aí principalmente da falta de perícia, né? Da imperícia. Demonstre compreensão e preocupação com o período crítico. Saber ouvir e acreditar no relato dos sintomas gera um relacionamento transparente e ético. Usar uma linguagem próxima ao paciente, isso é muito importante, né? Explicando exames, os procedimentos, também contribui para isso. Em muitos casos, o paciente procura no médico um ouvinte. A proximidade e a conexão pessoal são fatores que podem evitar processos dos pacientes, uma vez que eles entendem o empenho do médico no auxílio da resolução do problema, né? Principalmente pacientes terminais. Isso é uma questão ainda muito mais complicada, porque quem vem a judicializar depois não é o paciente, é a família, né? São os filhos, é o marido, é a esposa que ficou, a viúva, o viúvo, né? Essas pessoas que vêm depois judicializar por aquele ente que foi embora. Então esse dever de informação deve ser colocado de forma muito clara, né? Deve ser conversado muito com o paciente, essa atenção toda, né? Porque depois sempre há alguém da família para gerar um processo. E aí nós estamos aí na questão da autonomia da vontade, né? Que o novo Código de Ética novo de 2019 traz muita autonomia da vontade do paciente, né? O respeito à sua autonomia da vontade. Nós temos aí hoje em dia o testamento vital, as diretrizes de vontade,
as últimas diretrizes de vontade do paciente, né? São temas que têm que ser muito bem trabalhados, principalmente com os médicos intensivistas, com as UTIs, CTIs, né? Para que depois a família não venha reclamar algo que o seu ente querido, ou algo que eles acreditem que o seu ente querido viveu. Solicite acompanhantes ao realizar exames. Isso é algo muito importante, né? A gente ainda encontra médicos indo fazer exames íntimos nos pacientes sem um acompanhante, né? Um familiar ou alguém da sua equipe, que é o ideal, é que o médico, ao entrar para fazer um exame, ele chame a sua enfermeira que trabalha com ele, alguém da sua equipe para o acompanhar. Com certeza isso pode evitar processos muito sérios, né? Então, os exames que exigem um contato mais próximo com o paciente, seja toque, visual ou íntimo, podem dar margem para ações da justiça. Por esse motivo, para evitar processos judiciais dos pacientes, os profissionais podem solicitar a presença de acompanhantes ao realizar exames. Na ausência de um terceiro, é possível chamar uma pessoa da equipe de enfermagem, além de possuir uma testemunha sobre a execução do procedimento, que evita acusações de assédio e deixa o paciente ainda mais seguro. Tá? Isso é uma questão muito importante e que dentro de algumas especialidades da medicina, né, a gente não encontra esse segundo profissional ou alguém da própria família acompanhando o paciente e sim, geram muitos problemas. Preencha adequadamente o prontuário médico. Isso, para mim, é uma das questões mais importantes, é o tema do livro que eu acabei de escrever, que é a documentação médica, né? A apuração dessa documentação médica nos tribunais, como os tribunais utilizam esses documentos e como que esse documento pode absolver o médico ou a falta dele pode condená-lo, né? Essa documentação, ela tem que ser muito bem elaborada, não só pelo profissional ou médico, mas por toda a equipe que está envolvida na saúde do profissional. A enfermagem, a nutricionista, o fisioterapeuta, né? Toda essa equipe tem que preparar essa documentação. Não esquecer que o prontuário é um conjunto de documentos elaborados no decorrer do tratamento da saúde daquele paciente. Que esse prontuário pertence ao paciente, por isso, sempre que solicitado, o médico tem que colocar à disposição, ou o hospital colocar à disposição do paciente, né, essa documentação. E mais, não esquecer de dar legalidade jurídica para que o seu prontuário não seja impugnado numa ação. Mas como assim? Prontuário eletrônico. Quantos profissionais da saúde ainda trabalham com software que não está no nível de segurança exigido por lei brasileira? Lei brasileira de 2001, que exige que a documentação que está guardada na nuvem tem que ser criptografada por uma chave CP Brasil. E aí o CFM, juntamente com a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, eles criam uma cartilha, uma resolução em 2007 que traz justamente isso, que essa documentação que está na nuvem, ela tem que ser criptografada, né? E que somente pode ser descartado o prontuário do papel se o nível de segurança do software que vocês vão utilizar, que foi escolhido, eleito por vocês, tiver no NGS2. Somente assim, nesse nível de segurança, que o prontuário de vocês é um prontuário que tem legalidade jurídica, né? Os prontuários que são digitados não têm legalidade jurídica. E do que vai adiantar, às vezes, o profissional evoluir muito bem seu paciente, mas depois pode ser impugnado porque aquele prontuário pode ter sido alterado a qualquer momento. A lei do prontuário diz que o prontuário é uma peça que tem que ser escrita cronologicamente, que deve começar com data, hora
e terminar aquela evolução com a assinatura e o carimbo do profissional. Então, para isso, não pode ter alterações. O prontuário físico, né, na evolução da enfermagem, na evolução do médico, começa com data e hora. Mas, Manuela, essa data e hora tão importante é. Às vezes o médico coloca assim, passei visita na parte da manhã, o paciente morreu 11 horas. Que horas que foi essa visita? Como é que a gente vai provar? Além, é claro, de ser uma normativa, né, da resolução que cuida, que cria o prontuário, é uma obrigatoriedade ética dos profissionais da saúde, na questão do direito da defesa do profissional, é importantíssimo para a gente para fazer a defesa. E os prontuários que são digitados, a gente não consegue dar essa legalidade, porque caso o paciente procura no médico um ouvinte, a proximidade e a conexão pessoal são fatores que podem evitar processos dos pacientes, uma vez que eles entendem o empenho do médico no auxílio da resolução do problema, né? Principalmente pacientes terminais. Isso é uma questão ainda muito mais complicada, porque quem vem a judicializar depois não é o paciente, é a família. Né? São os filhos, é o marido, é a esposa que ficou, a viúva, o viúvo, né? Essas pessoas que vêm depois judicializar por aquele ente que foi embora. Então, esse dever de informação deve ser colocado de forma muito clara, né? Deve ser conversado muito com o paciente, essa atenção toda, né? Porque depois sempre há alguém da família para gerar um processo. E aí nós estamos aí na questão da autonomia da vontade, né, que o novo Código de Ética novo de 2019 traz muita autonomia da vontade do paciente, né, o respeito à sua autonomia da vontade. Nós temos aí hoje em dia o testamento vital, as diretrizes de vontade, as últimas diretrizes de vontade do paciente, né, são temas que têm que ser muito bem trabalhados, principalmente com os médicos intensivistas, com as UTIs, CTIs, né, para que depois a família não venha reclamar algo que o seu ente querido, ou algo que eles acreditem que o seu ente querido viveu. Solicite acompanhantes ao realizar exames. Isso é algo muito importante, né? A gente ainda encontra médicos indo fazer exames íntimos nos pacientes sem um acompanhante, né? Um familiar ou alguém da sua equipe, que é o ideal, é que o médico, ao entrar para fazer um exame, ele chame a sua enfermeira que trabalha com ele, alguém da sua equipe para o acompanhar. Com certeza isso pode evitar processos muito sérios, né? Então, os exames que exigem um contato mais próximo com o paciente, seja toque, visual ou íntimo, podem dar margem para ações da justiça. Por esse motivo, para evitar processos judiciais dos pacientes, os profissionais podem solicitar a presença de acompanhantes ao realizar exames. Na ausência de um terceiro, é possível chamar uma pessoa da equipe de enfermagem, além de possuir uma testemunha sobre a execução do procedimento, evita acusações de assédio e deixa o paciente ainda mais seguro. Tá? Isso é uma questão muito importante e que dentro de algumas especialidades da medicina, né, a gente não encontra esse segundo profissional ou alguém da própria família acompanhando o paciente e sim, geram muitos problemas. Preencha adequadamente o prontuário médico. Isso, para mim, é uma das questões mais importantes, é o tema do livro que eu acabei de escrever, que é a documentação médica, né? A apuração dessa documentação médica nos tribunais, como os tribunais utilizam esses documentos e como que esse documento pode absolver o médico ou a falta dele pode condená-lo, né? Essa documentação, ela tem que ser muito bem elaborada, não só pelo profissional ou médico, mas por toda a equipe que está envolvida na saúde do profissional. A enfermagem, a nutricionista, o fisioterapeuta, né? Toda essa equipe tem que preparar essa documentação.
Não esquecer que o prontuário é um conjunto de documentos elaborados no decorrer do tratamento da saúde daquele paciente. Que esse prontuário pertence ao paciente, por isso, sempre que solicitado, o médico tem que colocar à disposição, ou o hospital colocar à disposição do paciente, né, essa documentação. E mais, não esquecer de dar legalidade jurídica para que o seu prontuário não seja impugnado numa ação. Mas como assim? Prontuário eletrônico. Quantos profissionais da saúde ainda trabalham com software que não está no nível de segurança exigido por lei brasileira? Lei brasileira de 2001, que exige que a documentação que está guardada na nuvem tem que ser criptografada por uma chave ICP Brasil. E aí o CFM, juntamente com a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, eles criam uma cartilha, uma resolução em 2007 que traz justamente isso, que essa documentação que está na nuvem, ela tem que ser criptografada, né? E que somente pode ser descartado o prontuário do papel se o nível de segurança do software que vocês vão utilizar, que foi escolhido, eleito por vocês, tiver no NGS2. Somente assim, nesse nível de segurança, que o prontuário de vocês é um prontuário que tem legalidade jurídica, né? Os prontuários que são digitados não têm legalidade jurídica. E do que vai adiantar, às vezes, o profissional evolui muito bem seu paciente, mas depois pode ser impugnado porque aquele prontuário pode ter sido alterado a qualquer momento. A lei do prontuário diz que o prontuário é uma peça que tem que ser escrita cronologicamente, que deve começar com data, hora e terminar aquela evolução com a assinatura e o carimbo do profissional. Então, para isso, não pode ter alterações. O prontuário físico, né, na evolução da enfermagem, na evolução do médico, começa com data e hora. Mas, Manuela, essa data e hora tão importante é. Às vezes o médico coloca assim, passei a visita na parte da manhã, o paciente morreu 11 horas. Que horas que foi essa visita? Como é que a gente vai provar? Além, é claro, de ser uma normativa, né, da resolução que cuida, que cria o prontuário, é uma obrigatoriedade ética dos profissionais da saúde, na questão do direito da defesa do profissional, é importantíssimo para a gente para fazer a defesa. E os prontuários que são digitados, a gente não consegue dar essa legalidade, porque ele pode ter sido alterado. O prontuário físico, como eu mesmo coloquei, também tem lá as suas obrigatoriedades, as suas normativas, né, que devem ser cumpridas também. Então, é muito importante que o profissional se adeque, que as instituições se adequem de forma correta para não terem a sua principal prova impugnada pela solicitação de um colega, de um advogado, que entendendo e compreendendo, sabe que aquele prontuário pode ser impugnado, né? Então, o prontuário médico é o maior aliado do médico nos processos judiciais e o meu maior aliado também, doutores. Porém, para tanto, deve estar adequadamente preenchido e atualizado. Apesar de os profissionais de saúde considerarem o prontuário uma burocracia da profissão, eu entendo, né, quem vai fazer medicina quer tudo, menos trabalhar com papel. Né? Quem faz a faculdade da medicina quer entender o corpo humano, estudar, se preparar cada vez mais tecnicamente, vão para congressos fora, querem entender, uma profissão belíssima, mas a adequação nas faculdades não coloca essa informação, né? Eu falo que isso tem que vir da academia, essa informação dessa necessidade burocrática, mas que vai salvar o profissional. Eu sempre falo com os meus alunos, né? Esse é o momento da gente cuidar de vocês. Vocês passam uma faculdade inteira se preparando para cuidar do ser humano. Agora eu vou cuidar de vocês. Como? Vou trazer para vocês prevenções que vão evitar que vocês acabem, por formas desnecessárias, pagando R$500 mil, como a gente acabou de ver a uma paciente por um ato iatrogênico,
uma cirurgia iatrogênica naquela sequela esperada, mas que faltou o dever de informação. Faltando o dever de informação, a paciente podia resolver se ela ia querer operar ou não. Autonomia da vontade. E aí faz toda a diferença, doutores. É justamente quando chega esse processo e não temos a documentação, é que a gente percebe realmente a necessidade dessa matéria, dessa disciplina, dessa conversa e principalmente da prevenção. Apesar de os profissionais de saúde considerarem o prontuário uma burocracia da profissão, ele é o único meio de provar que a garantia de melhor tratamento foi cumprida, principalmente nas perícias indiretas, quando o perito do juiz, né, não tem mais o paciente, porque ele foi a óbito e ele tem que fazer a perícia toda em cima só daquela documentação que foi criada durante o tratamento, né? Então, para o perito poder analisar de forma adequada e correta, ele precisa que tenha essa documentação muito bem elaborada. Por este motivo, além de evitar processos dos pacientes, o documento ele é o meio de prova, o maior meio de prova, né, nas questões do direito médico. E aí nós temos o termo de consentimento informado, que eu sei que é uma peça que causa muitos debates, sabe, doutor Paulo? Tem pessoas que perguntam assim, mas doutora, isso é uma burocracia ainda maior, eu explico tudo para o meu paciente. E eu tenho certeza que explicam. Tenho certeza que o médico fala. Eu tenho certeza que aquele médico que foi processado naquela quantia enorme explicou para o paciente, olha, essa cirurgia neurológica vai te causar sequela tal, tal, tal. Mas quando nós entramos no tribunal, o profissional tem que fazer a prova de que ele fez essa informação. Então, ainda encontramos. Mas a consulta pode ser gravada? Claro que pode, com a autorização do paciente. Se o paciente autoriza e você faz o backup daquela gravação tempo necessário, que é o tempo da guarda de um prontuário, ótimo. Mas enquanto isso tudo não acontece, ou se isso tudo não puder acontecer, por que não prepararmos, né, uma documentação que já vai ficar à disposição para o paciente poder ler, se informar, né? Essa documentação, esse termo de consentimento informado, existe também uma resolução do CFM que orienta como deve ser elaborada, de forma clara, de fácil entendimento, que não seja uma documentação genérica, que realmente explique para o paciente qual o procedimento que ele vai realizar, quais são os riscos, o que ele deve fazer após o procedimento, né? Então, essa documentação, se ela já estiver até elaborada, olha, eu faço tais e tais e tais procedimentos, então já tem ali pronto, porque aqueles procedimentos são os mesmos. Além de agilizar o atendimento, além de dar uma maior confiança ao paciente, estarão elaborando a melhor prova de que cumpriram sim o dever de informação exigido pelo Código de Ética, exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. O termo de consentimento informado é um documento que possibilita ao paciente a manifestação expressa de sua vontade em consentir com a realização de determinado procedimento, após esclarecimento prestado pelo médico, assegurando-lhe o direito da decisão quanto ao tratamento proposto pelo profissional responsável. Não podemos esquecer a autonomia da vontade, né? O médico propõe o melhor tratamento, mas quem aceita é o paciente, né? O paciente ele tem o direito de aceitar ou não aquele tratamento que foi proposto naquela consulta eletiva. Para isso, para que não tenhamos processos, né? Hoje em dia nós temos aí a teoria da perda de uma chance, uma nova teoria, né? O que a teoria da perda de uma chance fala? Essa teoria era muito utilizada principalmente com os planos de saúde, os operadores que se guardavam muito tempo que a pessoa ficava ali para resolver um problema, hoje ela é utilizada na saúde, né? Essa teoria é uma teoria francesa que fala, olha, você perdeu a chance de ser tratado de outra forma e você optou, né, sem me perguntar. Então, essa decisão, ela é do médico e do paciente. Há muito pouco tempo, uma grande amiga minha,
foi operar a garganta e o médico ela falou assim, olha, eu prefiro morrer, mas eu não quero fazer traqueostomia. Ele falou assim, não, mas a traqueostomia é necessária, é uma cirurgia. Ela falou, eu prefiro morrer do que ter que fazer uma traqueostomia. Então ele foi por uma segunda linha de tratamento que não era a indicada, mas ele mandou para a oncologia fazer o tratamento, né, da quimio depois da rádio, quando deveria primeiro fazer a cirurgia, que era o mais indicado. Mas o que ele fez? Ele escreveu que foi uma opção dela. Ele se resguardou. Muitas das vezes é necessário isso. Acontece situações dessa, onde o paciente escolhe um caminho que o médico, olha, o melhor caminho é esse. Não, mas eu quero tratar só de forma farmacológica, né? Eu não quero tratar... E aí sim, a iatrogenia farmacológica. Tem lá também as suas sequelas que vão ser muito bem avisadas ao paciente, vão ser informadas, e o paciente junto com o médico vai decidir, mas vai principalmente fazer a prova de que foi o paciente que elegeu aquele caminho, mesmo sendo dado a ele a oportunidade de outros caminhos, né? Então, esse termo de consentimento é um documento que possibilita essa defesa. E para o advogado que vai fazer a defesa de vocês, ele é essencial. Tá? Elaborar um documento em conformidade com a resolução que trata do termo de consentimento informado, né, é necessário hoje dentro dos consultórios, dentro das clínicas e dentro dos hospitais, assegurando sempre o segredo, o sigilo profissional. Tá? Eu tenho observado alguns hospitais que têm colocado totem grandes para que as pessoas mesmo, elas possam ler o procedimento, concordar na frente de todo mundo. Cuidado, gente, cuidado, é o que eu falo, a tecnologia hoje, ela tem que andar de mão dada com o direito médico, né? Cuidado com o dever de informação, mas também cuidado com o sigilo profissional, né? Isso é uma observação que eu já tenho acompanhado alguns grandes hospitais, que é necessário rever como tem sido colocado esse dever de informação, né? Porque você acaba expondo a pessoa para terceiros que ela não gostaria. Então, o dever de informação é um dever sigiloso, né? Assim como o prontuário, ele pertence somente ao paciente, ele não pertence à família, né? A gente vê clínicas que a pessoa fala assim, eu vim buscar o exame do meu pai. Então tá, toma aqui, assina aqui. Quebra do sigilo profissional. Só quem pode quebrar esse sigilo profissional é o paciente. Se a clínica vai liberar o exame de sangue, seja lá qual for, tem que ter uma autorização escrita do paciente, né? A pessoa que vai buscar, além da autorização escrita, tem que portar um documento demonstrando que aquela assinatura é realmente do paciente. E aí sim, o paciente pode quebrar o sigilo profissional dele. Mas, Manuela, mãe não pode pegar o da filha, que é maior? Não, não pode. Só com a autorização do paciente. Então, ao elaborarmos toda essa documentação e todos esses deveres, a gente não pode esquecer, né, que existem éticas, né, que o Conselho de Ética Médica preparou muito adequadamente e eles devem ser seguidos pelo profissional da saúde. Faça um check-up jurídico com um profissional especializado no direito médico. Verifique se a sua clínica ou o seu consultório estão dentro das normativas éticas e da legislação brasileira. Trabalhe sempre com a prevenção jurídica. A prevenção jurídica hoje, financeiramente, ela é muito mais viável do que trabalhar com as demandas. Nós encontramos muitos profissionais, muitas empresas jurídicas que trabalham com a saúde, trabalhando de forma só com a defesa, né? Vamos fazer as defesas, o profissional do direito vai lá, faz a defesa e vai gastando com a defesa, em vez de trabalhar também com a prevenção, né? Como seria bom se as empresas, elas realmente elas trabalhassem de forma a informar, né, quem faz o primeiro atendimento, como que deve ser esse atendimento,
né? Quem trabalha com enfermagem, como que deve ser, como vocês devem preparar o prontuário de vocês. Esses prontuários estão sendo armazenados. Nós estamos aí na LGPD, a LGPD na saúde, né? Nós temos hoje várias legislações brasileiras que devem ser cumpridas. Elas estão sendo cumpridas? Elas estão sendo cumpridas de forma adequada? O respeito à autonomia do paciente, o respeito ao seu código de ética, o respeito à lei, à normativa brasileira, está sendo devidamente realizado? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E apesar dessas 6 dicas, né, para evitar esses processos judiciais dos pacientes, os profissionais devem se preparar para as possíveis ações na justiça, sim, né, de forma preventiva, já que o número de processos contra médicos, dentistas e veterinários aumentaram em 1.600% na última década. Então, é necessário uma mudança de hábito, né? O profissional da saúde tem que se adequar a essa nova sociedade, né? Essas novas normativas. Nós podemos perceber como que o Código de Ética Médica mudou, né? O novo de 2019, quantas coisas novas que se adequaram à sociedade. Ele trouxe muito sigilo profissional, ele trouxe muita autonomia da vontade, né? O dever de informação. Então, o profissional tem que se adequar, né? Tem que fazer essa mudança de hábito, porque todo cuidado é pouco. Queria agradecer vocês aqui e dizer que a judicialização na saúde ela se combate com documentação e informação.